1 Coríntios capítulo 9. O que o apóstolo Paulo vai falar aqui? Para mim, ele divide novamente o texto em os direitos de um apóstolo. E o verso 1 vai iniciar dessa forma. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Eu não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa o que ele diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador quando ara, o debulhador quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos coisas materiais? Se outros têm o direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Por enquanto só até aqui, porque já tem bastante coisa, né, para a gente discorrer aqui a respeito, e eu não quero me estender e misturar os assuntos aqui. Mas Paulo, exercendo a sua função de apóstolo, ele está trazendo o entendimento dos direitos que teriam os apóstolos, né? Ele está trazendo aqui aqueles a quem ele ensinava, aqueles que ele trazia a revelação da palavra do Senhor. Mas em nenhum momento ele se intitula, vejam aqui já no verso 2, ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente eu o sou para vocês. Como a gente viu nos capítulos anteriores, ele sabe da sua missão, ele sabe daquilo que ele tem para fazer, mas em nenhum momento ele se vangloria disso, dizendo eu sou, eu faço, eu posso, né? Apoiando-se na sua própria força. Ele sabia quem ele era, a missão que ele teria para cumprir, e ele era apóstolo não para os outros, mas certamente para vocês, como ele escreve aqui, porque as pessoas o reconheciam como tal. Pela função e pela missão que ele tinha e os ensinos que ele trazia. Então, a gente vê uma grande diferença nos dias de hoje, que muitos não são, mas usam-se ou apropriam-se de títulos para ocupar determinados lugares onde o povo não os reconhece. Então, dentro do reino de Deus, diferentemente do mundo comercial, empresarial, que muitas vezes a gente coloca alguém no lugar, a gente dá um título e as pessoas vão começar a enxergar aquele pelo título. O reino de Deus não funciona dessa forma. O Senhor capacita, o Senhor dá uma missão àqueles a quem ele chama, e ele não vai se apropriar desse título para levar vantagem sobre alguém, porque aquele que realmente está fazendo a obra de Deus e entende o seu caminho no reino, por mais alto que ele seja colocado pelo Senhor, por mais capacitado que ele seja no Senhor, ou quanto mais alto ele se entende no Senhor, diante dos irmãos ou diante da congregação, ele será o menor e ele será o servo de todos, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Então nós não podemos nos apoiar ou nos apropriarmos de um título para pensarmos que somos mais do que os outros.
E este é o intuito também desse estudo, e é aquilo que eu prezo muito. O nosso contato, embora virtual aqui, mas o estudo, aqui vocês não podem ver o ambiente, mas é feito em volta de uma mesa, porque eu não estou acima de ninguém ou não sei mais do que ninguém para estar numa posição elevada e falar mais do que os outros. Aprove ao Senhor me capacitar a trazer essas mensagens, mas eu me considero sentado na mesa com vocês, assim como fez Jesus, para que estejamos todos no mesmo nível, falando na mesma linha e sejamos todos servos uns dos outros. E o que a gente vê atualmente não é exatamente isso. Quando vemos líderes de congregações, pastores, ou até esses que se apropriam de determinados títulos, né, como bispos, apóstolos e tudo, pensando que cada título é maior do que o outro. Mas no fim somos todos servos uns dos outros, servos do reino do Senhor. E Paulo era muito consciente disso, e é isso que ele nos ensina, né? E é este exemplo que nós devemos seguir. Falando a respeito deste exemplo e se entendendo como um trabalhador da obra do Senhor, ele expõe aqui alguns dos direitos que ele teria, assim como nós também temos, não somente eu, mas todos os que participam, porque aquele que está lavrando, como diz aqui o verso 10, o debulhador, quando está debulhando, eles fazem o que neste campo, nesta plantação ou nesta colheita? Eles fazem participando também do final da colheita, né? Como diz aqui o verso 10, eles devem fazê-lo na esperança de participar disso. Então, se nós participamos do estudo da palavra de Deus, nós também nos beneficiaremos disso. E eu não falo aqui somente no material, como o texto acabou de trazer. Eu não quero bater sempre na mesma tecla ou falar a respeito do mesmo assunto. E como todos aqui bem sabem, eu já disse, os capítulos são decorridos aqui um após o outro e calhou na aula de hoje esse assunto, mas não é um assunto que eu falo com frequência. Mas se somos participantes da obra do Senhor, do banquete do Senhor, todos temos esse direito. Assim como lemos aqui no verso 14, né? Da mesma forma que o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Só que nós não podemos distorcer esse texto, não podemos usá-lo em nosso favor, somente o verso 14, e eu vou falar assim, então agora eu não vou fazer mais nada da vida porque eu estou aqui ensinando, eu estou aqui interpretando as Escrituras, então eu devo viver disso. E todos devem trazer o sustento para minha casa. Não, porque aí acaba virando um abuso. Abre-se portas para muitos abusos, por quê? Por falta de instrução. Porque se nós olharmos para o contexto da onde Paulo está dizendo, ele tem a consciência de que o Senhor ordenou que aquele que prega o evangelho vive do evangelho, mas em nenhuma pregação, nenhum pastor, até hoje eu não tive a oportunidade de ver, se vocês tiveram, contem para mim, né? Nenhum deles, quando prega a respeito de 1 Coríntios 9, verso 14, ele volta alguns versos atrás aqui para ressaltar aquilo que Paulo disse. Mas nós, mesmo tendo este direito, nunca usamos deste direito. Ao contrário, nós suportamos tudo para não colocar obstáculo algum entre o evangelho de Cristo e vocês. Então, peraí, eu sou um pregador do Evangelho, a palavra está me dizendo que eu devo viver do Evangelho, mas então, para que vocês tenham acesso a esse Evangelho e a Jesus, eu sou o pedágio. Isso não pode, isso não condiz com a palavra de Deus, né? E eu gosto de fazer essas ligações entre o Antigo e o Novo Testamento e tudo, porque um sempre vai ligar o outro, né? Mesmo aqui neste texto, se a gente voltar aqui no verso 9, pois onde está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal, podemos encontrar isso aqui escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 25, né, onde existem uma série de leis, uma série de regras, e uma delas Paulo está transcrevendo aqui.
E ninguém volta nesses pequenos trechos de texto para justificar o contexto. É sempre aquele verso que me cabe, aquele que me convém, eu vou usar a meu favor e pronto. Um outro grande exemplo que a maioria de vocês conhece, eu acredito, que alguns devem concordar, outros nem tanto comigo, mas quando a gente ouve dentro de alguma ministração alguém falando a respeito de contribuições e ofertas, já vão falar direto a respeito de um texto do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 10, e todo mundo sabe do que está sendo falado. Só que pegam aquele texto para justificar algo que pode ser usado aqui, o verso 14 do capítulo 9 que a gente acabou de ler, só que também ninguém volta alguns versos atrás, alguns livros atrás, aonde aquilo chama a atenção e bate muito forte a respeito dos sacerdotes, a respeito da obediência, da fidelidade dos sacerdotes, mas o que me interessa é simplesmente o verso que diz que devem se ser trazidos os dízimos à casa do Senhor, porque aquilo me convém. Mas e toda a correção que vem há 3 livros atrás? A gente não lê, a gente não aprende. E aí a gente cai no erro de o meu povo perece por falta de conhecimento. E é este o nosso intuito. É esta a nossa missão enquanto escola Raízes, escola profética Raízes aqui, é justamente resgatar essa essência, resgatar essa verdade bíblica. Não somente a metade do contexto onde convém para uma minoria e a maioria tem que pagar por isso. Não, todos temos acesso à palavra do Senhor, todos temos acesso à mesma revelação do Espírito Santo. E não podemos nos deixar enganar por meia dúzia de palavra bonita, né? E aquilo que eu sempre falo, repito, e não vou cansar de repetir aqui até o final das aulas. No finalzinho, acabou aqui, todo mundo foi para suas casas, se recolheu, fechou o vídeo aqui, o Murilo não está mais falando, volte-se ao Senhor para ver se tudo aquilo que foi ensinado aqui condiz com as Escrituras. Porque se estiver fora das Escrituras, por favor, que eu pare aqui imediatamente, né? Esse é o nosso intuito, essa é a nossa transparência e, sobretudo, o nosso temor diante da palavra de Deus. Vamos continuar aqui para não me estender mais. Verso 15. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos. Eu não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Eu prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o evangelho, eu não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque se eu prego de livre vontade, eu tenho recompensa. Contudo, como eu prego por obrigação, eu estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Parece que em determinadas congregações, instituições e pregações parece que é passado uma borracha na metade do contexto, né? Porque a gente não pode tirar a palavra daqui, colocar lá e adaptar as coisas. Tem que ser aplicado o contexto inteiro. E uma pregação que gira em torno de um versículo e 1h30 de conversa, devemos fazer atenção. Porque, embora seja livre de todos, eu fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Aqui é interessante a partir do verso 20, porque com uma interpretação um pouquinho falha, a gente pode pensar que Paulo era alguém sem identidade, pode pensar que era alguém fraco de caráter e tudo, mas não, porque até aqui a gente viu tudo o que ele passou, até aqui a gente viu o que ele viveu, o que ele suportou. Então, aqui a partir do verso 20, não é falta de identidade, fraqueza ou o que quer que seja. É uma estratégia para ganhar aqueles a quem ele precisa se envolver, né? Verso 20. Eu tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, eu tornei-me como se eu estivesse sujeito à lei,
embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, eu tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma possa salvar alguns. Eu faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Então imagina, Paulo se torna tudo o que ele se torna pelo Evangelho para ganhar aqueles a quem ele tem acesso. E ele está imitando quem fazendo isso? Ele está imitando Jesus. O que nós vamos ler aqui já no início, não sei se vamos chegar até lá hoje, mas início do capítulo 11 de 1 Coríntios, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê? Paulo está se tornando como judeus, como aqueles que estão debaixo da lei ou não, e tudo para ganhar estes. E Jesus fazia o quê? Sentava na mesa com os pecadores para quê? Para se tornar um pecador ou para ganhar os pecadores? Aí Jesus fazia isso, Paulo vem fazendo isso, mas nós somos muito bons para nos envolvermos com aqueles que não são cristãos. Nós somos excelentes, nós somos muito santos para nos relacionarmos com aqueles que não são santos. Não é verdade? Já estamos completamente fora do contexto. Por quê? Ao invés de nos aproximarmos daqueles que ainda não conhecem ao Senhor, ou que mesmo recusam o Senhor de todas as formas, ou que professam uma outra fé que não é a mesma que a nossa, já criamos uma barreira, uma cortina e dizemos assim, não, eu não posso. Mas quem está falando que não pode? E como eles vão conhecer o Jesus que você serve se você não se relaciona com eles? Não sei se foi a aula passada ou na aula anterior aqui, eu contei um pouquinho da minha experiência no trabalho, ainda estou trabalhando em cima disso, não consegui chegar lá porque não é simples assim, mas eu estou evangelizando, por assim dizer, um muçulmano do meu trabalho e não é uma barreira fácil de se quebrar. Trocamos os nossos livros, ele me deu o livro da sua fé e eu dei uma Bíblia a ele, e a gente conversa constantemente a respeito disso. Agora, porque o meu colega é muçulmano, eu não posso chegar perto dele. Eu não posso falar de coisas espirituais com ele. Quem foi que criou essa barreira? Se quando o Senhor Jesus veio nessa terra, se entregou naquela cruz, morreu pelos nossos pecados, foi justamente para rasgar o véu de um templo que separava o santo dos impuros. Por que nós vamos fazer essa diferença de pessoas? Se nós não formos até eles, não haverá quem pregue. De livre e espontânea vontade, eles não vão procurar Jesus. Então, precisamos ser estes agentes. O que não podemos é nos deixar influenciar e nos deixar contaminar e perdermos a nossa fé. E para isso precisamos estar firmados em Cristo. Não é com 2 ou 3 versos fora do contexto que a gente escutou num lugar ou outro e achou bonito e achou legal que a gente vai convencer alguém. Porque o nosso intelecto não é capaz de convencer ninguém. Nós pregamos a palavra, um outro vai vir e vai regar essa semente, mas o crescimento, não esqueçam, a gente já estudou aqui, vem pelo Espírito. E se não tivermos relacionamento com o Espírito Santo e ele não agir nesses nossos relacionamentos, serão somente as nossas palavras jogadas ao vento, vazias, e poderemos sim, até talvez sermos convencidos do contrário. Porque se não tivermos relacionamento com o Espírito Santo, a gente vai começar a duvidar de nós mesmos. Coisa que não aconteceu com Paulo. Se tornando isso, se tornando aquilo, se envolvendo com um, com outro, mas nunca perdeu-se quem ele era, porque ele sabia muito bem a sua missão. Verso 24, para a gente caminhar para o fim deste capítulo. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre.
Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aqui, basicamente, ele está dando um puxãozinho de orelha dizendo assim, olha, vocês para entrarem em competições, vocês para competirem e correrem num estádio, se submetem a um treinamento rigoroso. A gente se esforça, a gente corre atrás e faz aquilo que pode e aquilo que não pode, para ganharmos prêmios nessa terra que vão perecer. Mas quando olhamos para o prêmio da coroa da vida eterna, será que nos submetemos ao mesmo treinamento? Ou será que, vamos correndo, sem treinar, e vamos ver até onde a gente chega, né? E aí a gente acaba negligenciando aquele que pode nos capacitar a chegar até o final. A gente acaba se tornando escravos de nós mesmos, e não escravos de Cristo e dos outros, como Paulo mesmo disse que ele era, e a gente acaba tendo as nossas convicções, os nossos princípios, e depois de tanto fazer, depois de tanto correr, depois de tanto pregar, a gente cai no erro do verso 27, aquele ao qual Paulo cuida para não cair, que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Quantos de nós já não nos pegamos criticando alguém, corrigindo alguém, tentando pregar para alguém algo que é correto, mas no fim das contas nós mesmos não praticamos. E quando o Espírito Santo vem e traz a luz e a gente se dá conta, a gente fala, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu estou tentando ensinar, eu estou pregando, eu estou falando, condenando as atitudes de algumas pessoas, mas eu mesmo não estou praticando aquilo que eu estou ensinando. Jesus tinha uma palavra bonita para isso, ao qual ele se dirigia aos fariseus. Hipocrisia é a palavra e eu não tenho outra para traduzir melhor isso. Porque a gente fala, ensina, prega, mas pratica completamente o contrário. E isso não tem outra palavra para traduzir que não seja hipocrisia. Capítulo 10 de 1 Coríntios. Espero que o 9 não tenha sido tão confuso, tenha clareado um pouco, e aqui a gente vai virar um pouquinho o contexto. Amém? Exemplos da história de Israel. Este é o subtítulo do meu capítulo 10, a partir do verso 1. Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Poxa! Atravessaram o mar que Moisés abriu, seguiram a nuvem que os seguia enquanto andavam no deserto, estavam andando com Moisés, era o povo de Deus que estavam caminhando rumo à terra prometida. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Então, isso não acontece só hoje. Então, isso já é antigo. Que a gente está andando na direção que deveria ser do Senhor, a gente está dentro da congregação, 7 dias por semana, eu saio dali, eu grito glória a Deus, aleluia, até canto louvores, mas Deus não está se agradando daquilo que eu estou fazendo. Tem alguma coisa errada aí. A conta não fecha, a matemática não bate. Então a gente não pode cair na ilusão, meus irmãos, de pensar que quanto mais tempo eu passo dentro da igreja, quanto mais eu falo o nome de Deus, mais próximo dele eu estou. Não é assim que funciona.
Infelizmente não, eu não quero decepcionar vocês, mas o Senhor é aquele que sonda a intenção do nosso coração. Por que eu estou lá na igreja? Eu realmente amo o que eu faço? Ou é só uma obrigação? Ou é só uma pressão do pastor porque eu tenho que estar servindo na igreja, senão eu estou longe dos caminhos de Deus? Irmãos, hoje a minha congregação é aqui, é a minha casa. Então, se eu for tomar isso como parâmetro, eu sou o cara mais desviado que tem da face da terra, porque eu não tenho uma igreja para estar 7 dias por semana. Só que de nada adianta eu estar lá dentro 7 dias por semana e estar perdendo a minha casa. De nada adianta eu ter um discurso bonito aqui, falar bem, aonde semana após semana eu vejo que chega um, chega outro e as pessoas se agradam daquilo que está falando, eu fecho a câmera e começo a falar bobagem aqui dentro de casa, começo a amaldiçoar a família, os vizinhos, os colegas de trabalho e tudo. Opa, então o que eu estou fazendo aqui é perdendo o meu tempo e fazendo vocês perderem os vossos tempos também. O Senhor sonda a intenção do coração, não é pelas nossas obras ou pela aparência daquilo que fazemos que vamos ser avaliados ou julgados pelo Senhor. Amém? Verso 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. Aqui mais uma transcrição lá do Antigo Testamento, tá? Quem quiser dar uma olhada depois, Êxodo 32, verso 6, fala exatamente a respeito disso, tá? Transcreve esse texto aqui, que o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. Episódio esse de quando Moisés subiu ao monte para orar e o povo pediu um bezerro para adorar porque eles precisavam ter um ídolo, eles precisavam adorar alguma coisa. Né? Então isso está lá em Êxodo 32, e exatamente no verso 6 vai transcrever isso que a gente leu aqui no verso 7 de 1 Coríntios 10. Continuando o verso 8. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Os últimos versos aqui são bem conhecidos, né? Aí a gente fala e ouve pregações disso e daquilo, mas eu não sei se o contexto todo estava ligado a isso. Hoje, vocês que estão aqui presentes podem dizer que conhecem o contexto de 1 Coríntios 10, capítulo 10, verso 1 a 13. Né? Então, que olhemos para o exemplo do passado, que não é só na nossa realidade atual que acontece, isso já vinha desde lá de trás, e não nos tornemos esses idólatras. Porque às vezes pensamos que não, porque não estamos aqui diante de uma imagem, não estamos diante de um bezerro de ouro, então eu não tenho idolatria. Às vezes a idolatria está naquele cantorzinho lá que você só ouve a voz de Deus se for na voz dele. Às vezes a idolatria está no prédio. Se eu não estiver dentro daquele estabelecimento com aquela placa da igreja, eu estou longe do Senhor. Não nos tornemos idólatras. Idolatria é tudo aquilo, meus irmãos, que tem o nosso coração. Não é a imagenzinha, o bezerrinho, ou isso ou aquilo, ou só determinada religião que é idólatra porque tem lá os seus rituais idólatras. Não. Atualmente o povo evangélico, posso chamar assim, o povo crente, está se tornando muito mais idólatra do que muitos outros que já foram há muito tempo atrás. Né? Então que essas palavras venham no nosso coração
com entendimento, discernimento, e a gente possa procurar aqui aonde estamos colocando o nosso coração, se é no Senhor ou se é em artifícios aqui que nos afastam dele mais do que aproximam. Verso 14, mais um pouco aqui de exortação da parte de Paulo. Por isso, meus irmãos amados, fujam da idolatria. Eu estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que o abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então aqui, para o entendimento que não ficou tão claro, nós, como somos muitos, somos um só corpo. Então, fazemos parte desse corpo onde o cabeça é Cristo. Não podemos pegar esse corpo e dividirmos aí em várias partes como se fossem separados. Membros separados do corpo não servem para muita coisa. E o corpo este que o cabeça é Cristo é a igreja de Cristo, não o prédio, não a estrutura, não a placa. A igreja de Cristo é outra coisa, meus irmãos. É aquilo onde todos nós fazemos parte, sem nos dividirmos, sem rivalidade uns com os outros. Ou no nosso corpo físico, nosso aqui, cada um de vocês. Vocês já viram uma mão brigar com a outra? O pé brigar com a mão, a orelha brigar com a boca? Não funciona. Cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Não podemos dividir isso em partes, porque um braço sozinho ele não vai funcionar, uma perna sozinha não vai funcionar. Verso 18. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou eu querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não, eu quero dizer que os pagãos sacrificam, o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Aí aqui o verso 23 começa a complicar um pouquinho, porque também gosta de ser usado fora do contexto. E eu quero ler tudo junto aqui para que a gente não perca o fio e não use ele sozinho de maneira alguma. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria, pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela dos outros? Pela consciência dos outros? Se eu participo da refeição com ação de graças, por que eu sou condenado por algo pelo qual eu dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque eu não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Então, que coerência tenho eu se eu vou sentar na mesa de alguém que acabou de... Talvez aqui a linguagem seja para um outro período, algo assim também, e um pouco radical, e hoje a gente não ouve falar dessa forma. Mas que lógica tem, que coerência tenho eu de sentar na mesa de alguém e comer e partilhar de uma refeição que foi oferecida
a outros deuses, ou que faz parte de algum outro ritual e que não dará glórias a Deus. Eu não estou glorificando o nome do Senhor. Eu vou estar sendo incoerente perante aquele que está dizendo que aquilo pertence a outros deuses. Vou estar pecando contra a minha consciência. Vou estar pecando contra o Senhor. Só que a partir do momento que não sabemos, a partir do momento que não nos questionamos ou que aquilo não nos é apresentado, eu também me torno uma pedra de tropeço para o meu irmão se eu começo a recusar tudo e dizendo que não, porque eu não posso, porque isso, porque aquilo, e eu começo a criar uma divisão entre os irmãos e fugindo do exemplo que Paulo nos deu no capítulo anterior, o qual a gente leu. Aonde ele se tornou judeu para estar com os judeus, aonde ele se tornou como aqueles que estavam debaixo da lei ou não debaixo da lei. Aí a gente começa a dividir o corpo ou fazer acepção das pessoas a quem eu posso me relacionar ou a quem eu não posso me relacionar. E aí, ao invés de unir, ao invés de me aproximar, me relacionar para poder apresentar o Senhor com uma diferença de atitude, eu sou só mais um que divide o corpo. Eu sou só mais um que critica e que coloca as pessoas para longe de mim. Ao passo que não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Só que eu não posso voltar ao verso 23 também e dizer assim para mim mesmo ou para aqueles que estão à minha volta, que tudo me é permitido, então eu posso fazer todas as coisas, eu só não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Mas e se eu tenho um irmãozinho do meu lado que talvez é um pouquinho mais novo na fé ou não tem o mesmo entendimento e aquilo que eu vou fazer vai o escandalizar? Aonde está a minha posição como cristão de dizer assim, não, eu não preciso disso, eu não vou me submeter a tal consumo, também para não escandalizar a vida do meu irmão que está do meu lado. Pode não ser errado, pode não ser pecado. Mas a partir do momento que eu estou servindo de pedra de tropeço para aqueles que estão me vendo, sim, isso se torna um pecado. Então eu não estou dizendo daquilo que pode ou aquilo que não pode fazer. Notem que aqui o contexto ele já vira e a gente deixa de seguir esse grande paradigma de o que eu posso, o que eu não posso, o que é pecado e o que não é. Quando eu olho para Jesus, eu volto para os seus ensinamentos e ele diz assim para mim, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Essa parte do pode e não pode, ela fica muito longe de tudo isso. Ela é muito leviana eu tratar as coisas de Deus dessa forma. Porque aí eu estou pensando no que? Eu estou pensando no meu bem-estar. Isso eu posso, isso eu não posso. Então, se eu posso, não tem problema, meu irmão, o que ele vai pensar. Mas não, Paulo está nos ensinando que eu devo pensar melhor no bem do meu irmão, do meu próximo, do que no meu mesmo. Não vou usar exemplos escandalosos aqui, mas se o meu irmão não pode comer chocolate, o problema é dele. Eu como o quanto eu quiser. Chocolate é pecado para alguém aqui? Talvez vocês vão me dizer que não. Não há problema nenhum nisso. Só que se eu estou causando mal naquele que está do meu lado, a pessoa que não tem um controle, que não pode comer, ou que tem uma certa intolerância, eu não sei. Mas eu vou me privar disso para que eu não faça mal para o irmão que está do meu lado. Vocês conseguem entender aonde vai o meu amor pelo meu próximo? E a gente deixa de pensar nessa caixinha do isso eu posso, aquilo eu não posso, isso aqui eu posso, aquilo eu não posso. E aí eu vou fazer o quê? Eu deixo meu irmão de lado e eu ainda venho para a Bíblia. Não, mas aqui a palavra de Deus está dizendo que eu posso todas as coisas, pensando no meu bem-estar. Isso é puro egoísmo. E limite da divisão do evangelho, de dizendo assim, o evangelho é só para mim, não é para os outros, então eu faço aquilo que bem cabe e o Senhor vai me respaldar em tudo que eu quiser fazer. Irmãos, temos que usar a palavra de Deus, aplicá-la com sabedoria e responsabilidade, não para satisfazer os nossos desejos e ainda vir justificar a nossa falta de controle. Amém? Que essa palavra ela esteja em nós, que nós possamos refletir sobre tudo isso durante essa semana, como eu sempre recomendo, a releitura dos 2 capítulos,
não junto comigo, mas junto com o Espírito Santo, talvez ele vai te trazer ainda mais revelação a respeito disso, ou vai te confirmar mais do que o que eu falei aqui, porque ele sabe muito mais do que eu, né? E se eu errei em alguma coisa, com certeza ele vai trazer a correção mais rápido do que o que você imagina. Amém? Dessa maneira eu encerro o capítulo 10. Claro que no 11 a gente não vai entrar, porque eu tenho pouco tempo, e eu gostaria de deixar esse espaço aqui para os irmãos também que gostariam de participar, de interagir, de orar ou de compartilhar algum testemunho. Amém. Sejam livres neste momento e eu espero que tudo que tenha sido falado aqui tenha sido claro para todos. Amém. Se há alguma dúvida, nós também estamos dispostos aqui. Se eu não souber a resposta nesse momento, o Senhor vai me dar graças para trazê-la. E assim a gente caminha e cresce juntos em nome de Jesus.